Esta é a história de seu João, onde ele se fortaleceu cultivando e evoluindo seus bichinhos de estimação, dando a ele seu suco especial, tornando-os grossos, quer dizer grossos, o que no episódio anterior vimos como Theo, após encontrar o Instagram pela primeira vez, teve uma ideia brilhante. Ele começou a tirar várias fotos fofas de si mesmo ao lado da grande garota melão. Então ele gravou um vídeo de si mesmo fazendo uma pose fofa e anunciou que qualquer um que quisesse conhecê-lo poderia fazê-lo no 38º andar. Enquanto Theo estava a caminho de casa em Seljun, um incidente inesperado ocorreu. Um grupo de lobos da tribo de prata atacou Theo e começou a ameaçá-lo, exigindo informações sobre o chapéu de palha. Eles deixaram claro que se Theo não obedecesse, eles o matariam. A situação estava à beira de se tornar caótica quando algo imprevisto aconteceu. Uma cortina de fumaça envolveu toda a área e a policial Zeret veio ao resgate de Theo. Ela conseguiu salvá-lo da situação terrível. Enquanto isso, o CEO da empresa governamental e Jenny estavam cheios de alegria enquanto comemoravam o plantio bem-sucedido de sementes mágicas de tomate cereja no primeiro andar da torre. Eles acreditavam que essa mudança permitiria que eles produzissem em massa os tomates cereja mágicos. A cena então muda e vemos um oficial mercante errante entregando até uma ficha de prata. Theo segura alegremente a moeda em suas mãos e o oficial calorosamente parabeniza Theo por ter sido promovido a um comerciante de nível médio-alto. Theo, cheio de excitação e com um sorriso caloroso, levanta a mão e grita orgulhosamente que finalmente se tornou um comerciante de nível médio-alto. Se vira orgulhosamente mostrando seu distintivo prateado em volta do peito e sorri enquanto Sherat o parabeniza, chamando de o melhor. Theo responde com um aceno agradecido e menciona que o trabalho deles está feito por enquanto e eles precisam ir para o mercado de negociação. Ele tem algo importante para comprar. Ao ouvir o termo mercado de negociação, a expressão facial de Zeret fica séria. Ela sabe que o mercado de negociação é um lugar onde apenas comerciantes de nível médio-alto e comerciantes de nível mais alto podem entrar. É uma das maiores arenas de negociação em toda a torre. Neste mercado de negociação há uma casa de leilões onde se pode comprar vários itens que vão de equipamentos agrícolas a materiais de artesanato até roupas íntimas e preservativos. Você pode encontrar quase tudo lá desde que esteja disposto a pagar por isso. Depois de um tempo, Theo e Zeret finalmente chegaram ao salão de negociação. Enquanto Zeret seguia Theo por trás, ela não conseguia deixar de se sentir um pouco preocupada enquanto Theo caminhava confiantemente sem se importar com o mundo. Zeret estreitou os olhos em profunda reflexão. Este lugar era diferente dos mercados de baixo nível que Theo costumava visitar. Era um nível totalmente diferente comparado aos ferros velhos que Theo frequentava. Zeret estava genuinamente curiosa sobre quais habilidades Theo usaria neste novo ambiente. No entanto, antes que ela pudesse terminar seus pensamentos, Theo parou, de repente anunciando que eles tinham chegado ao seu destino. Ele parecia genuinamente interessado na loja à sua frente. Quando Zeret olhou para a loja, ela notou um símbolo de bolsa na placa. Ela então percebeu que esta era apenas uma loja comum vendendo itens domésticos diários. Sem perder tempo, Theo e Zeret entraram na loja. Theo pegou uma serra, algumas agulhas, linhas, uma frigideira e uma panela. Colocando-os no balcão, ele perguntou ao dono da loja sobre o custo total de todos esses itens. Zeret continuou a observar Theo e não pôde deixar de notar que o dono da loja era uma hiena com dentes grandes e garras afiadas. Antes que Theo pudesse dizer mais alguma coisa, Zeret começou a falar. Ela perguntou se Theo estava comprando esses itens domésticos para revendê-los em outros andares a um preço mais alto. Ela expressou sua preocupação dizendo que era uma péssima ideia porque esses itens não estavam em demanda e ninguém os compraria. Theo respondeu casualmente que esses itens não eram para revenda, ele precisava deles para outra pessoa. Ele enfatizou que só vendia tomate cereja para viver. Ao ouvir isso, Zeret segurou a cabeça frustrada e exclamou tomate cereja de novo. Ela estava claramente estressada, lembrando de quando Theo lhe disse que havia alcançado um status de comerciante intermediário de alto nível e coletado 1000 Tower Coins vendendo tomate cereja naquela época. Ela pensou que Theo estava apenas brincando com ela, pois não queria revelar seus segredos de comerciante. Agora ela não tinha certeza se ele estava dizendo a verdade ou não. O dono da loja, hiena com um rosto sorridente, disse que a conta total é 24 apenas moedas de torre. Sherat, ao ouvir essa quantia, parou por um momento. Então ela olhou para os utensílios com uma cara irritada, pensando que esses potes e agulhas eram muito mais baratos do que 24 moedas da torre. Mesmo se você juntasse todas as coisas que Theo comprou, a conta total não deveria ser maior que 2 moedas da torre. Em sua imaginação, ela imaginou a dona da loja hiena vestindo uma armadura pesada com um sorriso perverso enquanto Theo estava ali em uma armadura pobre, parecendo um novato que não sabia de nada. Ela concluiu dizendo que o dono da loja estava roubando Theo. Com uma expressão séria, Zeret estava pensando em como Theo iria contrariar esse comerciante profissional, mas antes que ela pudesse pensar em alguma ideia, uma voz ecoou dizendo: me dê um desconto. Em sua imaginação, ela viu Theo lançando um ataque ao
Dono da loja de hienas. Em um golpe rápido, Theo desarmou o dono da loja, deixando-o em choque. Então ela viu Theo na realidade batendo a mão no balcão da loja e exigindo um desconto com uma expressão mortalmente séria. Encarando os olhos do dono de pedra, isso deixou Zerat sem palavras, com a boca aberta. Ela esperava que Theo usasse alguma habilidade poderosa de comerciante, mas ele estava apenas sendo imprudente. Mais uma vez, o dono da loja de hienas, ainda mantendo seu sorriso caloroso, respondeu que já estava vendendo os produtos pelo menor preço possível. Ele sugeriu que Theo pudesse ir e verificar os preços de mercado em outras lojas, pois elas também estavam vendendo pelo mesmo preço. Ele enfatizou que a qualidade dos produtos em sua loja era melhor em todo o mercado de negociação, tornando o preço razoável. Theo, no entanto, apenas ficou lá olhando feio para o dono da loja sem dizer uma única palavra. Depois de um tempo, ainda mantendo seu sorriso doce, o dono da loja, enquanto esfregava as mãos, decidiu fazer uma oferta. Ele mencionou que, como Theo era novo em sua loja e parecia ser um cavalheiro e um cara legal, ele daria um grande desconto e venderia todos os produtos por 22 moedas de torre mais. Da perspectiva de Zerat, o dono da loja de hienas parecia estar sorrindo maliciosamente, tentando cobrar demais de Theo pelos produtos. Ela explicou que o dono da loja estava jogando um jogo mental onde eles inicialmente definiam preços altos para os produtos e então os reduziam gradualmente, fazendo os clientes acreditarem que estavam fazendo um bom negócio, quando na realidade eles estavam sendo enganados para pagar preços mais altos. Sherad imaginou o dono da loja com olhos vermelhos mortais atacando brutalmente Theo, com Theo mal se esquivando dos ataques com uma expressão preocupada. Sherat pensou que o dono da loja não era tranquilo e era definitivamente um comerciante veterano. Desta vez Theo pode não escapar ileso. No entanto, uma voz ecoou pela loja, exigindo mais desconto. Com um tom profundo na imaginação de Zerat, ela viu Theo cortando com força a armadura do dono da loja com sua espada surrada. De volta à realidade, Theo continuou a gritar por um desconto maior, deixando o dono da loja perplexo e inseguro sobre o que fazer. Em seguida, o dono da loja, Heine, com uma cara de pôquer, respondeu a Theo que ele já estava vendendo os produtos a preços de atacado e mal lucrando com a troca. Ele explicou que, como Theo parecia um cara legal, ele não poderia baixar mais o preço. Theo, percebendo que o dono da loja não estava abaixando o preço, Theo decidiu usar a lendária técnica que seu Junho lhe ensinou. Ele se referiu a ela como a técnica que toda mãe asiática usa, a técnica de barganha definitiva das mães. E com isso Theo se virou e começou a ir embora. Com um tom confiante, ele declarou que não queria comprar nada e iria para casa. Ele chamou Zerat para ir com ele, deixando-a claramente confusa com os eventos que se desenrolavam. Enquanto isso, o dono da loja ficou ainda mais confuso e chocado com essa reviravolta inesperada. Então Zerat parou Theo e perguntou com um tom preocupado por que ele não iria comprar os produtos. Theo, ainda mantendo seu comportamento confiante, respondeu que, como dono da loja não estava oferecendo um desconto maior, ele compraria os produtos, mas ele tinha visto outra loja próxima onde ele definitivamente poderia conseguir um negócio melhor. Ao ouvir isso, o dono da loja ficou irritado, soltou um suspiro e parou Theo. Ele comentou que Theo estava impaciente e tinha perdido a batalha da barganha. Ele concordou em vender todos os produtos por 2 Tower Coins para que Theo não tivesse que ir até a loja ao lado. No entanto, Theo simplesmente olhou feio para o dono da loja. Chegou mais perto com confiança e levantou a mão em um tom arrogante. Ele declarou que compraria os produtos por apenas 18 Tower Coins ou então ele deixaria a loja. Essa declaração deixou Zerat em choque, sua alma aparentemente deixando seu corpo enquanto ela estava ali como uma estátua. O dono da loja, pensando que Theo não deveria ser subestimado e parecia um comerciante profissional, considerou futuras negociações potenciais e decidiu manter um relacionamento amigável. Ele relutantemente concordou em vender todos os produtos por 18 moedas da torre. Mesmo não querendo, Theo agradeceu alegremente ao dono da loja, enquanto Sherat permaneceu em um estupor sem palavras. No momento seguinte, enquanto Theo fazia o pagamento e conversava com o dono da loja, Sherat ficou atrás, ainda em estado de choque. Ela não pôde deixar de se perguntar qual técnica lendária Theo havia usado para derrotar o dono da loja, um comerciante profissional que havia perdido para Theo um novo comerciante de alto nível médio. A imaginação de Sherat correu solta enquanto ela imaginava Theo triunfantemente em pé sobre o dono da loja, derrotado, segurando sua espada em seu ombro com um sorriso confiante. Agora, vendo tudo isso, Sherat estava apenas se perguntando a própria. Sherat era de uma família nobre de comerciantes e ela recebeu educação em barganha desde cedo, mas ela nunca tinha ouvido ou visto algo assim. Olhando para o confiante Theo, que havia completado todas as suas compras, ela disse que eles deveriam sair da loja agora. Ela estava pensando: esse gato de aparência ingênua é realmente um comerciante profissional. Theo realmente fez 1000 moedas de torre apenas vendendo tomate cereja. Se isso for verdade, então este é certamente um momento histórico de um
Comerciante genial nascendo. Enquanto isso, seu estava sorrindo com o coração contente, cantando em sua mente feliz que o truque de desconto que seu Junho lhe ensinou tinha funcionado. Ele também tinha comprado todas as coisas que seu Junho lhe disse para comprar. Então a cena mudou e vimos Theo e Sherat caminhando no mercado de negociação. De repente Sherat parou e disse que iria embora agora. Theo se virou perguntando por que ela estava saindo tão cedo e mencionando que eles nem tinham tido uma refeição. Ele estava prestes a tratar Sherat, mas ela respondeu com um sorriso gentil e caloroso que já tinha incomodado Theo o suficiente e não queria incomodá-lo mais. Ela expressou sua gratidão por tudo o que havia aprendido com ele, se desculpou se havia causado algum inconveniente ou incomodado de alguma forma. Theo pareceu confuso e perguntou o que ela queria dizer com ensinar-lhe algo especial, já que ele não se lembrava de ter feito isso. Então Sherat, ainda mantendo seu sorriso, respondeu: "Não é nada." Ela então avisou Theo para ter cuidado de agora em diante, pois a tribo do Lobo Prateado poderia atacá-lo novamente no futuro. Com esse adeus final, Sherat começou a se afastar de Theo. Ele a observou ir embora por um tempo e então, com um sorriso travesso, disse que raposa estranha ela era. Theo se virou, levantou as duas mãos bem alto e começou a andar para frente enquanto cantava e expressava seu desejo de retornar rapidamente para a caverna para um bom cochilo, pois estava se sentindo muito sonolento. A cena então mudou para o prédio da polícia da torre. Dentro daquele prédio, Sherat estava escrevendo algo. Ela parou de escrever, fechou os olhos e sentou-se em sua cadeira. Nesse momento, sua assistente entrou em seu quarto informando-a de que o diretor queria se encontrar com Sherat para perguntar sobre o chapéu de palha roubado. Sherat entregou um documento à sua assistente indicando que ela visitaria o diretor. A assistente, após examinar o documento, perguntou a Sherat se ele estava relacionado ao gato mercador errante que eles suspeitavam ser um contrabandista. Sherat, vestida com seu uniforme policial, confirmou que sim. No entanto, de acordo com sua investigação, ela acreditava que Theo não era um contrabandista, mas um comerciante genuinamente bom e honesto. Ela instruiu sua assistente a informar a todos para não espionar Theo e deixá-los saber que Theo era inocente de contrabando. Sherat, completamente vestida e olhando para o céu de sua janela com um sorriso orgulhoso, disse: "Pela primeira vez em muito tempo eu conheci um verdadeiro comerciante." Enquanto sua assistente ouvia com uma expressão orgulhosa, então a cena mudou. Estamos de volta a Seljun. Ele estava mais uma vez colocando folhas de milho em cima das sementes de amendoim e o bebê urso estava ajudando. Depois de algumas horas de trabalho duro, eles cobriram com sucesso toda a fazenda com folhas de milho para prender a umidade. Seu Junho estava lá com um olhar orgulhoso e o coelho branco estava ocupado regando as sementes de amendoim. De repente, por trás de seu Junho, o coelho guerreiro veio correndo e gritando algo em pânico. O coelho guerreiro estava em frenesi tentando transmitir uma mensagem para seu Junho, mas seu Junho não conseguia entender uma única palavra. Enquanto isso, o coelho gordinho estava atrás do coelho guerreiro levantando ambas as mãos com um sorriso. Depois de um tempo, seu Junho finalmente entendeu que o coelho guerreiro estava apontando para os lagos. Seu Junho, com a abelha rainha sentada em seu ombro, alcançou o lago e olhou atentamente para ele, tentando descobrir o que estava acontecendo. O coelho guerreiro e a carroça também estavam fixados no lago e o coelho branco, parecendo um pouco assustado, estava escondido ao lado do pé de seu Junho. Dentro do lago havia lagostins como monstros com corpos vermelhos e suculentos. Quando seu Junho finalmente notou os lagostins, ele ficou profundamente chocado e surpreso. Seu Junho e todos os seus bichinhos de estimação monstros estavam apenas olhando para o misterioso lagostim com espanto. Seu Junho se perguntou como esses monstros parecidos com lagostins tinham acabado no lago. Ele ponderou se eles tinham vindo pelo buraco que ele tinha visto alguns dias atrás. No entanto, ele imediatamente descartou o pensamento e, em vez disso, imaginou um prato cheio de lagostins deliciosos e suculentos. Ele decidiu que faria o prato mais delicioso com esses lagostins que ninguém nunca havia provado antes. Enquanto Seljun sonhava acordado com o delicioso prato de lagostins, ele não conseguia deixar de babar de antecipação. O coelho branco e o coelho guerreiro estavam perdidos em suas próprias fantasias, imaginando as saborosas delícias do lagostim. A abelha rainha não conseguia conter sua excitação, ansiosa para se deliciar com a criação especial e suculenta de Seljun. Sem perder mais um minuto, Seljun se preparou para pegar o lagostim. Ele sacou sua adaga e o coelho guerreiro empunhou seu martelo. Seljun ficou ali, confiantemente pronto para atacar os lagostins desavisados que não tinham ideia do que estava prestes a acontecer com eles. O outro coelho estava igualmente animado e a abelha rainha zumbia de antecipação. No momento seguinte, eles começaram a caça para capturar e preparar os lagostins para uma refeição deliciosa. Um golpe rápido, ele matou sem esforço todos os lagostins que tinham saltado para atacá-lo.
Sistema notificou Seljun de que ele tinha ganhado 30 XP e o coelho guerreiro estava batendo palmas de excitação pronto para se juntar à luta e de repente mais lagostins pularam em direção a Seljun para atacar e o coelho guerreiro se aproximou por trás segurando seu martelo alto com excitação. Seljun se virou e com entusiasmo ordenou que o coelho guerreiro lidasse com os lagostins. O coelho guerreiro começou uma saraivada de ataques martelando os lagostins um por um derrotando-os instantaneamente sem suar a camisa. Depois de um tempo o coelho gordinho e o coelho marido estavam transportando os lagostins mortos na carroça. Eles foram seguidos pelo outro coelho, cada um carregando um lagostim morto um por um e transportando-os para um local perto da fogueira. O coelho foi-se armado com sua foice e navalha, preparou-se para descascar a pele do lagostim. A esposa coelha e os filhotes observavam por trás com antecipação e olhos brilhantes. No entanto, como o coelho foice tentou cortar a casca do lagostim, mesmo depois de várias tentativas com toda a sua força, ele não conseguiu fazer um arranhão no corpo do lagostim. As mamães coelhas, percebendo isso, perguntaram ao coelho foice o que aconteceu e se havia algo errado com sua foice. O coelho foice assentiu e explicou que sua foice estava bem, mas a casca do lagostim era tão forte que ele não conseguia perfurá-la. Seu junho, segurando 2 lagostins na mão com um sorriso no rosto, aproximou-se por trás e explicou que mesmo na terra é realmente desafiador cortar a casca de um lagostim. Na torre parecia lógico que as cascas dos lagostins seriam tão duras quanto aço. Então seu junho sugeriu cozinhar os lagostins na fogueira primeiro. Quando os lagostins estavam completamente cozidos, suas cascas se soltavam, facilitando a separação da carne da casca. O coelho foi-se assentiu em resposta. Então Seljun desembrulhou mais 3 lagostins perfeitamente cozidos e os colocou na frente dele nas folhas de cebola. Ele segurou um na mão pronto para descascar e todos os coelhos estavam esperando em antecipação. Seu junho lentamente aplicou força suave para dividir o lagostim ao meio. Enquanto ele fazia isso, um pouco do suco começou a espirrar. O coelho trabalhador, o coelho gordinho e o coelho foice olharam com espanto com suas bocas abertas. Finalmente Seljun virou a cabeça do lagostim e com uma força suave dividiu o lagostim em 2 partes. Por dentro a carne dourada, mastigável e suculenta brilhava. Seljun exclamou em excitação com a boca aberta, dizendo quão suculenta parecia após sentirem o cheiro celestial da carne. Os coelhos ficaram hipnotizados e ansiosamente aguardaram sua vez de dar uma mordida. Seljun alegremente ofereceu uma porção da carne celestial do lagostim e todos eles a pegaram animadamente, esticando as mãos enquanto todos davam uma mordida. Por mais que o cheiro fosse delicioso, a carne era ainda mais deliciosa. Eles não tinham comido algo assim em suas vidas inteiras e estavam realmente felizes enquanto saboreavam grandes pedaços do lagostim. Seljun mastigou a carne e comentou sobre seu gosto. Ele mencionou que o lagostim tinha exatamente o mesmo gosto daqueles da terra, mas com um pouco mais de suculência. O tempero estava perfeito, com um toque picante dos tomates cereja e um leve salgado, tornando-o incrivelmente delicioso. Atrás de seu junho, sua família de coelhos também estava aproveitando suas refeições de lagostim. O coelho gordinho estava mastigando um pedaço grande inteiro, dando grandes mordidas e com uma expressão alegre. Enquanto isso, a esposa coelho estava catando as cascas vazias dos lagostins. Seu junho percebeu isso e parou a esposa coelha, dizendo para ela não jogar fora as cascas, pois elas ainda poderiam ser úteis. A esposa coelha pareceu um pouco confusa e perguntou o que ele queria dizer enquanto segurava uma concha de lagostim. Seljun pegou a concha de cabeça de lagostim e explicou que essas conchas aparentemente inúteis continham óleos gordurosos deliciosos. Ele pegou um pedaço de carne de lagostim, mergulhou no óleo gorduroso e mencionou que comera carne de lagostim com esse óleo suculento especial aumentaria o sabor em 10 vezes. Quando seu junho deu uma mordida, ele imediatamente se arrependeu de não ter tomado soju. Se ele fizesse isso, seria uma combinação realmente incrível. Enquanto o coelho guerreiro observava Seljun comendo essa combinação estranha, ele pensou por que não ele também decidiu experimentar essa substância estranha e pegajosa da cabeça do lagostim. Com coragem, o coelho guerreiro se aproximou de seu junho e seu junho lhe entregou um pouco do óleo do lagostim. O coelho guerreiro mergulhou lentamente a mão no óleo estranho. A princípio não lhe pareceu muito apetitoso com sua estranha aparência verde pegajosa. Ele hesitou, tendo dúvidas sobre comê-lo. No entanto, ele decidiu confiar em seu junho e deu uma lambida na substância estranha. Para sua surpresa, ele gostou instantaneamente. Seus olhos brilharam de alegria quando ele descobriu que não era nada do que ele esperava. Era doce e salgado ao mesmo tempo. Incapaz de resistir, ele começou a devorar o óleo verde misturado com órgãos e carne de lagostim. Seljun sorriu calorosamente e aconselhou o coelho guerreiro a comer devagar, lembrando de que a comida não iria a lugar nenhum e que eles tinham muito mais para aproveitar. Depois disso, vemos seu junho preparando os lagostins e perguntando à sua família de coelhos se alguém quer mais lagostins. O coelho guerreiro está devorando o cérebro do lagostins enquanto o coelho gordinho está ocupado comendo sua grande
porção de lagostins e o cérebro do lagostins recém-descoberto misturado com óleos deliciosos. A mamãe coelho e o marido coelho estão ocupados alimentando os filhotes de coelhos enquanto o coelho foi se observa com um pequeno sorriso. E cada um deles está realmente feliz nesse momento. De cima da entrada da caverna o bebê urso vem gritando o nome de seu João, o que chama a atenção de todos. Seu João, notando o bebê urso, diz ao bebê urso para esperar, pois ele chegou em uma hora muito boa, já que eles têm muito mais lagostins e ele também deveria provar alguns. O bebê urso, ao ouvir isso, começa a comemorar com as duas mãos para cima. Depois de algum tempo seu João cozinha muitos lagostins e os coloca na frente do bebê urso. Filhote de urso vê essa carne de aparência deliciosa e não consegue conter sua excitação. Seu João, segurando um lagostim na mão, começa a explicar ao filhote de urso que ele tem que primeiro segurar o corpo do lagostim e torcer a cabeça para separar a casca de aço, então ele poderá aproveitar a carne de dentro. Mas antes que ele pudesse explicar qualquer coisa, o filhote de urso não escutou e pegou um lagostim mastigando como se fosse um doce junto com sua casca de aço. Seu João fica parado em choque. Em seu estado mental chocado, ele apenas pergunta ao filhote de urso se a carne está boa. O filhote de urso acena em resposta com um grande sorriso brilhante, indicando que ele gosta muito. Enquanto isso, a cena muda e agora estamos no segundo andar da torre, a vila dos esqueletos. Aqui as casas foram queimadas e destruídas e os caçadores estavam matando impiedosamente os aldeões esqueletos, enquanto os aldeões esqueletos tentavam correr para salvar suas vidas. Todos os aldeões esqueletos estavam correndo em direção à vila de esqueletos de crianças e esqueletos de mulheres. Enquanto corriam, um aldeão esqueleto caiu e os caçadores estavam logo atrás deles para matá-los. O esqueleto até implorou aos caçadores para poupá-los, mas o caçador, com a adaga, com um único golpe, cortou a cabeça do esqueleto, matando instantaneamente. A cabeça do esqueleto voou e veio em direção ao CEO da empresa gourmet. Ao ver o esqueleto com raiva e desgosto, o CEO da empresa gourmet esmagou-o crânio sob seu pé enquanto olhava para os esqueletos assustados mortos e correndo. Ele começou a sorrir de alegria como presidente da empresa gourmet. Vamos chamá-lo de Muscleade de agora em diante. Ele chegou perto do caçador com a adaga. O caçador de adagas explicou que ele, sua equipe tinham matado com sucesso todos os esqueletos nesta área e agora esta terra estava toda sob seu controle. O Muscleade não encontraria nenhum aldeão esqueleto vivo aqui, apenas esqueletos mortos permanecem nesta vila. Então o Muscleade perguntou ao caçador se ele não havia capturado ou tomado o controle de todo o segundo andar. Ainda ao caçador, um pouco nervoso, explicou que ele realmente sente muito e que só conseguiu capturar metade do segundo andar até agora. Ele garantiu ao Muscleade que em pouco tempo ele assumirá o controle de todo o segundo andar e o Muscleade não verá nenhum único esqueleto. O Muscleade, um pouco desapontado e irritado, perguntou quanto tempo levaria no total para capturar todo o segundo andar. O caçador explicou que, embora sejam apenas esqueletos, eles sempre andam em grupos e em uma vila há pelo menos 50.100 esqueletos presentes. Além disso, no segundo andar há mais de 50 vilas e o segundo andar é um andar muito grande, então levará pelo menos algumas semanas. O Muscleade estava ouvindo isso em silêncio, seus olhos fixos em abrir sua janela de status. Então o Muscleade transferiu alguns dados para o caçador, surpreendendo quando o caçador perguntou que era isso. O Muscleade explicou com uma cara orgulhosa que essas são todas as pessoas que pegaram dívidas de sua empresa e não conseguiram pagar. Ele os despertou à força e os tornou caçadores. O caçador de adaga pode usar essas pessoas e sua tarefa é tomar o controle. Deixe andar dentro de uma semana. Enquanto o Muscleade estava saindo, o caçador de adaga se curvou dizendo que o trabalho seria feito. Então o Muscleade finalmente chegou à terra agrícola que ele e sua equipe criaram plantando os tomates cereja de Seljum. A pesquisadora-chefe deu as boas-vindas ao Muscleade enquanto mostrava a pequena fazenda onde os tomates cereja mágicos eram cultivados. Ela explicou com um sorriso no rosto que eles haviam cultivado com sucesso os tomates cereja mágicos especiais. Os tomates cereja finalmente cresceram saudáveis e maduros, prontos para serem colhidos. Ela convidou o cabeça de músculo a colher o primeiro tomate cereja com suas próprias mãos. Ao ouvir isso, o cabeça de músculo, com um sorriso malicioso olhando para os tomates cereja, exclamou: finalmente! Com isso, ele gentilmente arrancou um tomate cereja e, depois de encará-lo por um tempo com confiança e um sorriso animado, deu uma mordida e colocou o tomate cereja dentro da boca. Ele mastigou lentamente o tomate cereja por um tempo, mas então algo inesperado aconteceu. O rosto inteiro do cabeça de músculo ficou pálido e de repente ele se agachou e começou a vomitar, vomitando todos os tomates cereja que havia mastigado. Todos os
Pesquisadores e a pesquisadora-chefe ficaram um pouco em pânico e se aproximaram do cabeça de músculo perguntando se ele estava bem. Então, antes que a ruiva pudesse fazer ou dizer qualquer coisa, o cabeça de músculo, ainda com uma expressão de dor no rosto, começou a gritar e repreender a todos, dizendo: que diabos está acontecendo aqui? Essa confusão deixou todos perplexos. Na confusão deles, quando a ruiva pediu uma explicação, pois não conseguia entender o que ele estava tentando dizer, o cabeça dura começou a gritar ainda mais. Ele levantou um tomate cereja e gritou: ela não vê que eu claramente vomitei o tomate cereja? Isso significa que o tomate cereja tem um gosto nojento. Ao ouvir isso, a pesquisadora ruiva pegou o tomate cereja da mão do cabeça dura, e ela mesma deu uma mordida no tomate cereja. Todos os outros pesquisadores também deram uma mordida e, assim como o cabeça dura, começaram a vomitar devido ao gosto do tomate cereja. A mulher ruiva também ficou realmente chocada, dizendo que eles tinham usado todos os suplementos nutricionais de alta qualidade e que tudo era de primeira qualidade. Mesmo em seu laboratório, eles conseguiram cultivar com sucesso tomate cereja na terra, mas não era tão nojento assim. Ao ouvir tudo isso, o cabeça dura percebeu que todo o seu dinheiro e carreira seriam desperdiçados se ele não cultivasse os tomates cereja mágicos. Ele já havia investido uma grande quantia de dinheiro nesse projeto frustrado. Ele arrancou à força alguns tomates cereja e o jogou no chão com raiva. Ele começou a pisoteá-los e, ao levantar o pé, o que viu o deixou aterrorizado e chocado. Não havia uma única semente dentro do tomate cereja. Bem, isso aconteceu porque seu João tinha todos os direitos exclusivos sobre todas as plantações que ele iria cultivar, e ninguém no mundo seria capaz de cultivar suas plantações sem sua permissão. Enquanto isso, vemos seu João dormindo como se não houvesse amanhã, com a boca aberta e babando. Acima dele há um roubo em andamento. O boi número 1 entrou sorrateiramente, vendo as folhas de cebola colocadas em cima da semente de amendoim. Com um sorriso malicioso, ele pegou algumas folhas de cebola e as encarou por um tempo. Então, com um sorriso caloroso, ele começou a mastigá-los completamente inconsciente de que algo terrível estava se aproximando dele. Então, com isso, o episódio termina aqui. Por